mais um webinar da APFAC. Meu nome é Mário Jordão, sou diretor executivo da APFAC e comigo tenho os colegas Paulo Portugal e Bruno Fernandes como apresentadores. Recordar que na área da cerâmica nós temos 3 tipos de apresentação, uma que foca as aplicações de interior, outras aplicações de exterior e este de hoje que foca as aplicações especiais. Temos também webinars dedicados ao Ethics e também alguns dedicados à sustentabilidade. Podem consultar todas as apresentações e vídeos no nosso site na área de apresentações e conferências. E sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao Paulo Portugal e vocês podem colocar as questões no chat para depois, posteriormente, irmos respondendo. Disponham, por favor, e desejamos que seja do vosso interesse. Muito obrigado, mais uma vez. Muito boa tarde. Em nome da APFAC, é um prazer estar aqui convosco, fazer mais esta apresentação dedicada ao tema Sistema Cerâmico Adesivo, Aplicações Especiais. Hoje vamos abordar um bocadinho, começar pelo enquadramento normativo, onde vamos abordar a norma dos adesivos, NP 2004, seguidamente a norma das cerâmicas, passando para a parte das juntas de bitumação e as juntas elásticas. Seguidamente, vamos abordar o sistema de cerâmica adesivo, algumas aplicações especiais em que vamos dar algum tipo de aconselhamento e, por fim, más práticas e as respectivas soluções a adotar para evitar essas más práticas. No final da apresentação haverá um espaço para perguntas e respostas, portanto, estejam perfeitamente à vontade para colocar no chat as vossas questões, que no final irão ser todas respondidas por nós. Portanto, vamos começar pelo enquadramento normativo, no que diz respeito à norma 12.004. A norma 12.004 é a norma utilizada pelos fabricantes de adesivos para a marcação CE dos seus produtos, dos seus adesivos para a construção. É uma norma que é harmonizada e que define os vários tipos de adesivos e as suas características para serem utilizados e para serem classificados. Começando pelo princípio, temos adesivos cimentícios, dispersão e reativos. E colocámos aqui um quadro em que mostra as várias possibilidades que a norma apresenta. Portanto, isto é um quadro resumo das classificações da norma em função das características e do tipo dos seus adesivos. Portanto, a nível de tipos de adesivos, temos os adesivos cimentícios, são os produtos de base cimento, podem ser de ligantes especiais, adicionados com algum tipo, que se podem misturar com água ou com outro tipo de resina. Temos os adesivos em dispersão, normalmente em pasta e em balde, monocomponentes, e temos por último as colas reativas, normalmente produtos de 2 componentes, de base epóxi ou de base poliuretano, que são utilizados em algumas aplicações especiais, como vamos ver mais à frente. Seguidamente, a mesma norma define as características fundamentais e as características opcionais e a diferenciação entre os adesivos normais e de performances melhoradas, em que a diferença se traduz no seu valor de aderência. Depois temos várias classes opcionais. Temos a classe F de presa rápida, T deslizamento vertical reduzido, E tempo aberto prolongado, S1 deformável, S2 altamente deformável. À frente vamos ver vários slides em que vamos mostrar a importância de ter qualquer uma destas classes, fundamentais ou opcionais, e transformar isto em tipos de utilização para os respectivos adesivos. Nós colocámos aqui algumas tabelas, que foram algumas também retiradas do manual dos sistemas de adesivos cimentícios, adesivos de cerâmica, que nos ajudam também a classificar e a identificar as nomenclaturas. Começando pela questão da aderência e pela classificação em aderência normal ou melhorada, vemos aqui que a classificação da aderência tem a ver com a resistência por arrancamento, normalmente é feita através de ensaios de pull-out, ensaios de arrancamento, em que a norma exige a realização de 4 tipos de ensaios: aderência inicial aos 28 dias, após imersão, após ação de gelo e após envelhecimento por calor. Se todos estes 4 valores forem maiores que 0,5 megapascal ou Newton milímetro quadrado, portanto as unidades são
equivalentes. Se forem maior que 0,5, são classificados como C1. No caso dos adesivos cimentícios, são classificados como adesivos C1. No caso destes 4 valores serem superiores a 1 megapascal, classificamos como adesivo C2, adesivo de aderência melhorada. Esta é uma característica bastante importante. E todos os adesivos para terem classe C1 têm que ter este valor maior que 0,5 megapascal. Portanto, esta é a primeira diferenciação por aderência, em aderência normal e aderência melhorada. Seguidamente, temos a deformação transversal. A deformação transversal, como podem ver nesta imagem, mostra a deformabilidade, ou seja, a capacidade que o adesivo tem de compensar movimentos diferenciais entre a base e a cerâmica que vai colar. E o ensaio que a norma encontrou é este, está na imagem, que mostra a aplicação de uma carga a meio vão numa lâmina de adesivo bastante fina e com espaçamento controlado. E o ensaio é realizado com o abaixamento da peça superior, que vai fazendo cada vez mais pressão, até quebrar a lâmina de adesivo. Se o valor medido antes de quebrar estiver abaixo de 2,5 mm, não é deformável. O adesivo não tem deformação transversal, portanto não é deformável. Se tiver entre 2,5 mm e 5 mm, ele tem a classe S1, adesivo deformável. Se for maior do que 5 mm, ou seja, se o abaixamento a meio vão for maior que 5 mm, o adesivo é considerado altamente deformável. Portanto, isto mais à frente vamos ver algumas aplicações, mas tem a ver com aplicações especiais em suportes que tenham alguns movimentos ou aplicações exterior, peças de grandes dimensões e por aí adiante. Portanto, situações mais exigentes onde há variações dimensionais ou da base ou da cerâmica. Deslizamento reduzido. A letra T, tixotropia, é uma característica do adesivo que permite que ele seja aplicado na vertical com muito pouco deslizamento, ou seja, permite, na teoria, fazer uma aplicação de cerâmica de cima para baixo em vez de ser de baixo para cima. Não é muito prático, obviamente, mas dá para perceber que é um adesivo que tem a capacidade de segurar as peças e não as deixar deslizar facilmente, que, como mostram as imagens, é importante para a aplicação na vertical em parede. Tempo aberto prolongado. Esta é uma característica muito importante para todos os adesivos e tem a ver com a formação de pele no adesivo, que faz com que ele deixe de se transferir para o tardós da cerâmica. Ou seja, tem a ver com o tempo que se espera entre espalhar o adesivo na parede e colar a peça cerâmica no adesivo fresco. Porque se o adesivo já tiver feito pele, se ele já estiver seco à superfície, não vai haver uma transferência de adesivo, não vai colar. Portanto, a peça pode ficar segura, mas incorretamente colada. Isto é muito importante, como devem imaginar, uma fachada, em zonas com vento, em zonas com exposição solar, que não deve ser direta, devemos sempre ter uma rede de sombreamento, mas se houver sol, como é fácil perceber, o adesivo vai secar mais rapidamente à superfície. E se houver muito vento, o adesivo vai secar muito mais rapidamente à superfície. E estas imagens ao lado direito mostram como a luva encostar a mão ao adesivo, enquanto a luva ficar suja, ficar molhada com o adesivo, quer dizer que ele está a transferir bem. Quando já não molhar a luva, quando já não sujar a luva, já não está a transferir, portanto vamos poder ter problemas. Portanto, esta é uma característica muito importante para utilizações em fachada no exterior, por exemplo, ou num terraço exterior, em que o teste da norma é feito com várias colagens passado vários tempos, 5, 10, 20 e 30 minutos, medindo valores de aderência e tendo de cumprir um valor mínimo de aderência aos 20 ou aos 30 minutos, conforme seja tempo aberto prolongado ou não. A última característica opcional que vamos ver é a presa rápida. A presa rápida tem a ver com o tempo de presa, tempo de secagem do adesivo, que permite que ele seja utilizado, por exemplo, em obras de reabilitação rápida, já em obras de centros comerciais, em que permite, por exemplo, reabilitar uma instalação sanitária em poucas horas, durante uma noite, reabilitar, trocar a cerâmica, betumar e abrir ao público no dia a seguir. Esta é uma utilização típica e podemos também jogar com a presa rápida quando estamos a trabalhar em climas muito frios para tornar o trabalho um bocadinho mais célere, porque a temperatura ambiente influencia também a presa e a secagem de qualquer tipo de adesivo, seja de presa rápida ou seja normal. Muito bem, vamos passar agora ao segundo ponto. Bom, o meu colega acabou de falar de um dos componentes do sistema, nomeadamente os adesivos. Passamos então para outro componente do sistema que está relacionado com a cerâmica.
À semelhança dos adesivos, a cerâmica também cumpre com uma norma, portanto, a norma associada é 14.411 e esta norma prevê 2 métodos de fabrico. Portanto, é importante nós percebermos que existem, neste caso, 2 métodos de fabrico para este tipo de revestimentos, neste caso os cerâmicos, e o seu método de fabrico tem impacto depois na escolha do adesivo mais adequado, tendo em conta o seu processo durante o seu fabrico. No caso do método A, temos os ladrilhos extrudidos e no caso do método B, temos os ladrilhos prensados a seco. A importância do processo de fabrico e da sua metodologia adotada está precisamente relacionado com a questão da absorção de água. Neste caso, temos em suma 3 grupos relacionados com a absorção de água. Temos os ladrilhos com baixa absorção de água, portanto, por baixa absorção de água entende-se absorções abaixo ou iguais a 3%. Os ladrilhos com média absorção de água, portanto, no grupo 2, estamos aqui a falar de uma absorção entre os 3% e os 10%. E, por último, os ladrilhos que são considerados com alta absorção de água, do grupo 3, são ladrilhos cuja absorção é superior a 10%. Esta temática da absorção de água, depois, como vamos ver mais à frente nos slides, está diretamente relacionada com o tamanho da peça cerâmica e, por sua vez, e por consequência, com a escolha do tipo de adesivo, quer seja, conforme já foi referido, com uma capacidade de aderência dita normal ou melhorada. Os ladrilhos com baixa absorção de água, portanto, só para relembrar, absorções inferiores ou iguais a 3%, só deixar aqui uma pequena nota, por norma conseguimos ter acesso a esta informação ou nas caixas dos cerâmicos ou então com recurso à identificação desta informação que deverá estar descrita nas fichas técnicas associadas a estes mesmos produtos. Portanto, um conselho que vos dou é sempre terem em consideração esta informação e se por alguma razão não estiver exposta e bem descrita, deverão ir à procura desta informação porque, conforme já referi, entra diretamente em contacto, em conflito com a escolha do cimento de cola mais adequado. Voltando aqui ao tema dos ladrilhos com baixa absorção, portanto, abaixo de 3%, o grupo 1 subdivide-se da seguinte forma. Ladrilhos extrudidos, com absorções abaixo de 0,5 ou abaixo de 0,5 até aos 3%, ou para ladrilhos prensados a seco, abaixo de 0,5 ou 0,5 até aos 3%. Já para os ladrilhos de média absorção de água, grupo 2, a absorção compreendida entre os 3% e os 10%. Este grupo divide-se também em ladrilhos extrudidos e ladrilhos prensados a seco. E por último, os ladrilhos com alta absorção de água do grupo 3, com absorções superiores a 10%. Este grupo 3 subdivide-se também em grupos de ladrilhos extrudidos, com absorções acima de 10%, e para ladrilhos prensados a seco também com absorções superiores a 10% de absorção de água. Portanto, já falámos do adesivo, falámos do cerâmico, falta-nos falar basicamente no último componente que fecha aqui o sistema, que está relacionado com as juntas de automação. A norma associada às juntas de automação é a EN 13.888, parte 1 e parte 2, e basicamente temos aqui esta tabela para vos explicar que este tipo de argamassa, portanto estas juntas de automação, podem ser atribuídas uma nomenclatura, portanto uma designação e uma sigla, CG a este tipo de argamassas à base de cimento, ou RG se forem à base de resinas de reação. Dentro das argamassas de juntas de automação à base de cimento do tipo CG, podemos ter, à semelhança dos adesivos, uma característica normal ou melhorada, portanto, daí termos aqui a atribuição do número 1 ou número 2, e depois as propriedades, outras propriedades extraordinárias, como é o caso da presa rápida com a letra F, o D com a absorção de água reduzida e o A com a resistência à abrasão. Depois o que importa aqui é a escolha neste caso da junta de automação, em função da necessidade do projeto em questão. No caso da resina à base de resinas de reação, temos a letra RG.
Aqui nas argamassas cimentícias normal, CG1, temos alguns valores que são respeitados ou que devem ser respeitados através dos métodos de ensaios e da norma associada, neste caso, para relembrar, a 13.888. Alguns dos ensaios estão relacionados com resistências à abrasão, resistências à flexão em condições normalizadas e após ciclo de gelo e gelo, resistências à compressão em condições normalizadas e após ciclos de gelo e gelo. Portanto, aqui também a questão do gelo e gelo é fundamental, porque as juntas tanto podem ser colocadas em cenários, em espaços interiores ou espaços exteriores, e sendo este aqui um webinar focado para casos especiais, temos casos como é o caso de câmaras frigoríficas, onde há aqui alguma oscilação das temperaturas e, portanto, é importante que estas argamassas consigam ter os seus valores de aderência e estejam aptos a estar neste envolto e neste ambiente mais agressivo. Ainda alguns dos ensaios estão relacionados com retração, absorção de água após 30 minutos e após 240 minutos. Portanto, para além do CG1, temos o CG2, lá está, com valores de resistência superiores às CG1. Aqui há algumas características que também são testadas, é o resistência à abrasão, que há de ser superior à partida, a absorção reduzida de água após 30 minutos e 240 minutos. No que diz respeito às resinas às RG à base de resinas de reação, as características que são ensaiadas são as resistências à abrasão, resistência à flexão em condições normalizadas, resistência à compressão, retração e absorção de água após 240 minutos. Portanto, à partida, teremos aqui um produto com performance superior nestas juntas de automação do tipo RG. Falando um pouco acerca das boas práticas, das regras boas práticas de um bom sistema de colagem, existem critérios que são atribuídos à dimensão mínima para estas juntas de automação, quer seja no ambiente interior ou exterior. É certo que no ambiente exterior temos condições mais favoráveis e mais críticas e, por essa razão, a dimensão mínima no exterior deverá ser superior a uma junta de automação que possa ser colocada numa zona interior. Desta forma, a dimensão mínima no interior será, no mínimo, 2 mm de espessura e, para uma dimensão mínima no exterior, deverá ser de 5 mm de espessura. Falando um pouco acerca de um tema que está relacionado com as juntas elásticas, não é um tema, aliás, é um tema bastante relevante no que diz respeito a possíveis patologias que possam aparecer num futuro. Portanto, para além destas juntas mínimas de colocação ou de automação que falámos há pouco dos 2 mm e dos 5 mm, em função de ser interior ou exterior, é importante termos em consideração outras juntas que também existem e que deverão ser contempladas em projeto. Essas juntas são as juntas de colocação ou as juntas elásticas, são as juntas perimetrais, juntas de fracionamento e as juntas estruturais. Temos de seguida um slide que explica melhor um pouco o que são estas juntas. Basicamente, neste slide vemos os principais tipos de juntas utilizados em revestimentos cerâmicos e a sua importância para o desempenho deste sistema. As juntas existem para acomodar movimentos, tensões e deformações que possam ocorrer naturalmente ao longo do processo de construção, evitando aqui algum tipo de fissuração que possa surgir, destacamentos ou outras patologias. Relativamente às juntas, temos as juntas elásticas, que deverão ser preenchidas com material deformável e que permitam absorver os movimentos entre os diferentes elementos, ou zonas sujeitas a dilatações e contrações. As juntas estruturais correspondem às juntas já existentes nas estruturas de edifícios e que devem conseguir aguentar estas mesmas deformações dada às juntas que existem entre as próprias estruturas. As juntas de fracionamento que dividem grandes áreas em painéis mais pequenos, reduzindo as tensões acumuladas devido a variações térmicas ou higrotérmicas. Já as juntas de colocação ou de betomação são aquelas que ficam entre as peças cerâmicas, como eu falei há pouco, 2 mm no mínimo para o interior ou 5 no exterior. Além de contribuírem para uma questão mais estética do revestimento, ajudam também a compensar pequenas variações dimensionais das peças e a diminuir tensões. Para além destas juntas que falámos, também é importante ter em consideração as juntas perimetrais e outras juntas que sejam necessárias,
ser adotadas e consideradas quando temos superfícies ou suportes distintos. Muito bem, então vamos ao segundo ponto da nossa apresentação, que é dedicado às aplicações especiais do nosso sistema cerâmica adesivo. E aqui há alguns inputs muito importantes para a escolha do adesivo correto. Nós colocámos aqui 3 perguntas que poderiam ser bem mais, mas quisemos colocar só as 3 iniciais para começar essa discussão. Em primeiro lugar, onde é que vai ser o revestimento aplicado? Em que local? Interior, exterior, qual é que é o tipo de suporte, qual é que é a parede ou pavimento. O segundo ponto é qual é o tipo de suporte onde ele será colado, se é um reboco, uma betonilha, um betão, um gesso cartonado, um cerâmico aplicado sobre um cerâmico existente. Portanto, isso também é muito importante para a definição do adesivo e do sistema. E qual o tipo de revestimento a ser aplicado, ou seja, qual é o tipo de cerâmica, outro tipo de revestimento que vai ser aplicado. E estas são as perguntas básicas para, a partir daqui, começar a escolher o melhor adesivo, a melhor junta, a dimensão da junta, a junta elástica, o espaçamento da junta elástica, o tipo de aplicação do adesivo e tudo mais. Portanto, há muitos fatores que são depois escolhidos seguidamente. Para ajudar esta escolha, a APFAC desenvolveu e criou o Manual de Aplicação do Sistema Cerâmica Adesivo. Este manual já existe, o manual está publicado, está no site da APFAC, já foi difundido amplamente já há alguns anos. Portanto, eu diríamos que é uma ferramenta, na nossa opinião, muito interessante, porque no final tem umas tabelas que ajudam a escolher de uma forma bastante rigorosa, mas começando pelo pior cenário, ou seja, devemos utilizar no mínimo esta solução, ajuda-nos a escolher o tipo de cimento de cola em função do tipo de cerâmica, da colocação, daqueles fatores que referimos. Este manual também tem uma introdução, definição das normas, tem também a definição dos tipos de suportes, algumas características devem ser cumpridas com os suportes, que são também muito importantes. Portanto, acreditamos que é um documento de consulta, tanto para projetistas como para ser utilizado em obra, para ajudar à escolha do melhor produto. E colocámos aqui uma tabela, portanto o manual tem várias tabelas, em que estas tabelas foram divididas em vários tipos de locais. Portanto, podem ver na tabela, temos aqui um local, se é pavimento, se é parede, 2, ambiente de aplicação exterior, temos outras tabelas para interior, tipo de uso residencial, comercial ou industrial, temos outras tabelas que é interior residencial, interior residencial, parede. Pronto, temos o manual dividido em várias tabelas para que sejam fáceis de consultar em função do sítio onde nós estamos, onde vamos fazer a aplicação do sistema cerâmica adesivo. Depois, vamos interligar aqui com as normas e com a nossa introdução das normas, que é cerâmica, percentagem de absorção de água. Esta percentagem de absorção de água é declarada pelo fabricante da cerâmica, tal como o Bruno referiu, que está na norma da cerâmica, está nas caixas do cerâmico, a absorção de água, e nós resolvemos no nosso manual dividir entre baixa absorção, ou muito baixa absorção, que é menor que 0,5%, e mais que 0,5%, que dizemos que é uma absorção mais elevada. Portanto, isso é importante para nos orientar no tipo de aplicação. E depois a dimensão da cerâmica, em que consideramos aqui a dimensão do maior lado da cerâmica, em que temos menor que 30, menor ou igual que 60 centímetros, 90, 1,20 m e maior que 1,20 m. Portanto, entendemos que estas classes espelhavam um bocadinho as possibilidades que existem no nosso mercado. Seguidamente, pensando em suportes, por exemplo, neste caso, que é um pavimento exterior, escolhemos betonilha cimentícia, sem sistema radiante, que é exterior. Outra hipótese, pavimento existente em cerâmica. Seguidamente, metal, membrana de impermeabilização cimentícia e betão moldado in situ. Pronto, estes foram os suportes que foram designados. E depois é uma questão de fazer jogar as colunas do lado esquerdo com as linhas superiores e fazer aqui um match perfeito com base nas características da norma dos adesivos, dos cimentos cola, adesivos cimentícios, em C2, C1, C2S1, C2S2. Portanto, C2S2 é um adesivo cimentício melhorado, altamente deformável.
Temos aqui R1, R2, são as tais resinas de reação, portanto, adesivos de 2 componentes de elevadas performances, e para cada tipo de dimensão, para cada tipo de suporte e para cada tipo de absorção, nós temos a nossa definição da classificação do adesivo adequado para fazer esta colagem. Consideramos sempre isto uma prescrição mínima, porque pode haver outros fatores que não estão aqui explícitos, mas que podem condicionar ainda mais o tipo de aplicação. Portanto, esta foi a nossa ferramenta criada pela ABFAC e que consideramos que deu frutos, porque no seguimento deste manual de aplicação de cerâmica adesivo, conseguimos que fosse criada uma norma de aplicação do sistema de cerâmica adesivo. Esta norma está neste momento a ser trabalhada, já está numa fase bastante avançada de criação, ou seja, a ser desenvolvida onde estão representados os fabricantes, está a ABFAC, os fabricantes, a Associação de Cerâmica, o ITECONS, o CTCV, está também CERTIF, estão várias entidades nacionais a trabalhar todas em conjunto para criarmos uma norma que torne estas tabelas, as próximas tabelas, à semelhança desta, tornem estas tabelas uma norma que seja, entre aspas, obrigatória de seguir e que seja um verdadeiro guia até para questões, legais, de conflito, que tenhamos um documento com uma validade legal mais forte. Portanto, esta é uma ferramenta a ser criada. Contamos até ao final do ano terminar o trabalho de criação e desenvolvimento da norma para brevemente ser implementada e ser comunicada a todos vós a sua implementação no nosso mercado. Portanto, vamos assim avançar com base nestas premissas, vamos avançar para alguns casos específicos de sistema cerâmico adesivo. Muito bem, nós escolhemos alguns casos, haveria muito mais casos, nós decidimos optar por alguns que fossem importantes para o mercado português e que nos permitissem aqui discutir um bocadinho algumas soluções para que, se tiver alguma questão com algum destes casos, estejam à vontade para colocar no chat, que no final serão respondidas. O primeiro caso trata-se de assentamento de cerâmica em piscina, um suporte com uma impermeabilização cimentícia, e estamos a falar de colar uma cerâmica com um formato de 10-10, uma cerâmica bastante pequena, e com uma absorção de menor que 0,5% de água. Portanto, estamos a falar de um grego porcelânico. O que é que nós consideramos aqui um risco? A aderência a um suporte menos absorvente e com flexibilidade e elasticidade, que é a argamassa de impermeabilização. Portanto, consideramos que a piscina toda ela está impermeabilizada com uma argamassa de impermeabilização, como o próprio nome indica. Como é de impermeabilização, absorve pouca água, portanto tem uma superfície mais difícil de aderência e normalmente são elásticas ou flexíveis, portanto torna mais exigente a colagem. Em segundo lugar, temos a aderência a um tardós vidrado com muito baixa absorção e, como nós já falámos, a absorção de água do suporte ou melhor, a baixa absorção é um inimigo da colagem, porque se nós tivermos a colagem de uma cerâmica bastante absorvente, o próprio cimento cola precisa ser menos rico, menos capaz do que se for um cimento cola para colar uma cerâmica não absorvente. Porque a colagem de uma cerâmica não absorvente é uma colagem química, portanto é através dos aditivos que têm os adesivos cimentícios que também influenciam a sua característica. Portanto, a aderência de um tardós vidrado, com baixa absorção, necessitamos de um adesivo com performances superiores, neste caso o adesivo melhorado. As indicações de colagem que nós damos para esta situação, um adesivo com uma classe adesivo cimentícia classe C2 ou C2S, S quer dizer com deformabilidade, conforme o grau de absorção do cerâmico. Ou também, eventualmente, uma cola de resina de reação R1 ou R2. Estas são as indicações para este sistema cerâmico adesivo. O próximo caso é uma renovação do espaço comercial, com uma duração máxima de 12 horas. Temos uma colagem no interior, em pavimento, com suporte em betonilha, e estamos a falar de colar uma cerâmica com formato 40-40 cm e com uma baixa absorção de água, menor que 0,5%. Quais é que são aqui os riscos? Quais é que são as características diferenciadoras? Entrada precoce ao serviço, portanto, é necessário ter uma aderência nas primeiras horas da aplicação do adesivo. E, em segundo lugar, utilização em serviço com tráfego intenso. Portanto, quais é que são as nossas indicações? Um adesivo com classe
C2F, portanto o adesivo cimentício C2F, cimentício melhorado e F de fast, de secagem rápida. E aqui vamos dizer que o F está aqui por causa da entrada precoce ao serviço e a classe 2 por várias situações, por baixa absorção do TARDOS da peça e também porque estamos a falar de uma utilização em serviço com tráfego intenso. Portanto, quando estamos a falar de um espaço comercial, aí o adesivo tem que ter características melhoradas por causa da utilização intensiva. Tendo em conta a dimensão das peças, é aconselhável a realização de colagem dupla. A colagem dupla é a aplicação de adesivo tanto no chão, neste caso, como no TARDOS da peça, que é para fazer uma molhagem integral ou praticamente integral entre o adesivo, a cerâmica e o suporte. E depois temos a execução de juntas de colocação com uma largura superior a 2 mm, maior ou igual a 2 mm. Estamos a falar de uma aplicação no interior, daí os 2 mm serem considerados, e juntas de fracionamento a cada 25 metros quadrados. Ou seja, estas juntas de fracionamento são juntas a preencher com mastic, que deverão ter no mínimo 5 mm e que têm em conta também variações dimensionais devido à temperatura e outros tipos de variações que queremos que eliminem a possibilidade de destacamentos da cerâmica. Estas juntas de fracionamento podem também ser perfis de junta de dilatação, também há acessórios de perfis que permitem fazer esta junta de fracionamento, é uma questão de consultar o mercado. O importante é que haja a cada 25 metros quadrados uma junta elástica. Temos aqui um caso bastante mais exigente. Estamos a falar de uma recuperação de uma piscina pintada com uma tinta com um revestimento epóxi, em que aqui temos riscos a considerar mais difíceis. Temos a aderência a um suporte não cimentício com absorção nula. Portanto, tratamos aqui de uma tinta epóxi, de um revestimento epóxi, que é bastante vidrado, tem uma absorção mesmo nula e que requer cuidados acrescidos. E temos depois as elevadas temperaturas no momento da aplicação. Portanto, sendo uma piscina, verificamos aqui que a temperatura é um problema. Muitas vezes faz até o efeito estufa dentro da piscina, que ainda agrava mais a aplicação, porque a elevada temperatura acelera a presa, acelera a secagem superficial do adesivo, portanto, cria-nos ali potenciais problemas. Indicações de colagem: o adesivo classe R2, portanto um adesivo reativo melhorado, portanto vamos para um adesivo com performances bastante elevadas a nível de aderência ao suporte, por estarmos na presença de um revestimento epóxi. E aconselhamos também a betomação com uma resina de reação. Neste caso, a resina de reação traz o acréscimo também de maior resistência química, maior resistência ao tratamento com águas de cloro ou tratamento da sal, depende um bocado do tratamento da piscina, em que uma resina de reação é a solução mais duradoura. Há também argamassas de betomação de base cimentícia que permitem esta utilização, é uma questão de confirmar com cada fabricante sobre esta situação. O segundo ponto é a proteção ao sol, eu já referi, portanto a proteção ao sol é muito importante nestas situações em que está uma exposição solar elevada, em que o trabalho é minucioso, em que estão a colar uma pastilha, em que tem que ter algum trabalho de ajuste e com calor torna-se muito mais complicado. Temos aqui as notas de realizar a lixagem do suporte e o teste prévio de compatibilidade. Porquê? A lixagem consideramos obrigatória porque o epóxi, como já referi, é vidrado e é fortemente aconselhado fazer uma lixagem com uma lixa fina, primeiro para ganhar um bocadinho de aderência mecânica, criar rugosidade para melhorar a aderência do nosso adesivo. Em segundo lugar, para destacar algumas zonas que possam estar mal aderidas e a lixa vai ajudar a destacar zonas que poderão vir a dar problemas no futuro. E fazer um teste de compatibilidade, porque nós escrevemos aqui tinta epóxi, podia ser um poliuretano, podia ser um material que não se conheça e pode ser uma situação em que o adesivo não funcione corretamente. Portanto, nestas situações mais exigentes, um teste prévio é também aconselhável. O próximo caso é uma colagem no interior, a parede, suporte em metal, e estamos a falar num espaço industrial ou um espaço comercial, uma cerâmica com formato de 60-60 e com uma baixa absorção de água, portanto menor que 0,5%. Aqui o risco que nós consideramos é a aderência a um suporte difícil, que é o metal, que é verdadeiramente um suporte difícil de colar, e também a coesão do suporte como também um risco.
Aqui a indicação de colagem é um adesivo classe R2, portanto um adesivo reativo com aderência melhorada. Com o T, visto que é uma parede, o T é opcional, mas fortemente recomendado, em que temos de ter sempre a noção que o suporte, que é o metal, deve estar também desengordurado para que não haja problemas de aderência. Portanto, é uma característica também importante a ter em conta com os revestimentos metálicos. Portanto, em revestimentos metálicos, resinas de reação são as soluções corretas. Próximo caso, colagem no interior, parede e pavimento, suporte cimentício em câmara frigorífica. Estamos a falar de uma cerâmica com formato 60-60, com uma absorção de água menor que 0,5%. Mais uma vez, uma cerâmica de baixa absorção. Aqui, o que é que consideramos riscos? Baixas temperaturas constantes e limpeza com produtos químicos agressivos. Portanto, isto leva-nos aqui a duas situações diferentes, sendo uma situação industrial, uma câmara frigorífica e com baixas temperaturas, aqui o adesivo de classe R2 garante-nos uma aderência mais elevada ao suporte, tendo em conta que nestas câmaras geralmente andam empilhadores, porta-palete, portanto também temos cargas elevadas. Temos de fazer uma colagem dupla. Nestes casos em que há grandes cargas e uma peça 60 por 60 centímetros, a colagem dupla é também obrigatória, até porque, no caso de um pavimento, numa câmara, se houver uma zona com a colagem incorretamente executada, um porta-paletes ou empilhador com uma carga elevada pode partir a cerâmica se ela estiver mal colada. Portanto, a colagem dupla aí também é muito relevante, é muito importante. E seguidamente a necessidade de juntas à base de resina de reação, RG, para a automação das juntas entre as peças. Estamos a falar de uma zona com produtos químicos, em que tem limpezas com produtos químicos regulares e em que aqui a junta de reação, de resina de reação, garante-nos que seja praticamente impermeável, seja quimicamente mais resistente e também mecanicamente mais resistente à abrasão. Portanto, estas são as três características principais que diferenciam uma junta de reação de uma junta cimentícia e que a tornam adequada a este caso. Portanto, como eu disse, baixa absorção de água, praticamente impermeável, mais resistência mecânica e mais resistência à abrasão. Portanto, são as características que a tornam fortemente aconselhável para este sistema cerâmico adesivo numa câmara frigorífica. Bom, até agora falámos apenas de produtos com enquadramento normativo, mas não podemos deixar de referir aqui um caso que nós consideramos como um caso especial, que trata-se de um produto, neste caso um adesivo do tipo cimento cola, com classificação aqui C ou NPD, que já passo a explicar o que é, que efetivamente não se enquadra, não tem enquadramento normativo, no entanto, é um produto que talvez infelizmente ainda se encontre com alguma frequência, alguma presença no mercado e portanto, é importante referirmos aqui quais é que são as suas especificidades e quando é que não deve ser utilizado. Neste caso, o que é este adesivo cimentício C ou NPD? Portanto, trata-se de um adesivo cimentício com algumas propriedades que, lá está, não tem o seu desempenho de forma determinada, portanto, após alguns, como é o caso dos ensaios após o gel e gel, ou após envelhecimento por calor, apresentam uma performance abaixo de um adesivo cimentício de classe C1, portanto, não cumprem com valores de aderência superiores a 0,5 megapascais e, portanto, não estando enquadrado com estes valores mínimos, não possui aqui um enquadramento normativo. A sua utilização é apenas permitida unicamente em zonas interiores e apenas para cerâmicas bastante porosas, portanto, com uma absorção superior a 6%. Falando aqui um pouco acerca dos cenários onde este tipo de adesivos não deve ser utilizado. Portanto, ele não deve ser utilizado para colar cerâmica com baixa porosidade. Lá está, conforme já referimos durante a nossa apresentação, este tipo de adesivo para colar peças com porosidade mais alta devem ser produtos mais robustos, mais enriquecidos em resina e, portanto, não é o caso deste tipo de adesivos cimentícios NPD. Portanto, a cerâmica a colar deverá ser de porosidade elevada. Colocar cerâmica de elevadas dimensões também não se recomenda para este tipo de adesivos, portanto deve ser apenas considerado
a colocação de cerâmicas de pequenas dimensões, colocar, aliás, colar sob suportes de baixa absorção também não é recomendado, apenas trabalhar com suportes e com peças cerâmicas de elevada absorção. Colar no exterior ou em zonas com exposição à radiação solar elevada também não é todo recomendado, uma vez que colar algum tipo de produto no exterior promove sempre que haja aqui maiores dilatações e oscilações higrotérmicas por via da temperatura e da exposição solar. Atenção, chamamos a atenção aqui que não cumprir com estas recomendações pode induzir aqui a riscos de descolamento do revestimento, como é o caso da foto que vemos aqui na imagem nesta apresentação. Apresentamos aqui alguns dados para vocês terem alguma ideia e noção do que é que se passa em termos de mercado. O rácio em termos deste tipo de adesivos NPD versus o que se tem vendido de cerâmica porosa tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Isto também está relacionado com a cerâmica cada vez mais ter dimensões superiores por via de decisões e de escolhas a nível de projeto e a nível de questões mais estéticas. O que é facto é que ainda existe no mercado e por essa razão chamamos aqui a atenção para que, ao utilizar este tipo de adesivos NPD, atenção ao tipo de suporte, ao tipo de tamanho de peças e se é num espaço interior ou exterior. Falámos um pouco acerca de casos práticos com algumas recomendações acerca do que deve ter sido em consideração quando a escolha do cimento cola e do tipo de adesivo perante alguns cenários. Vamos agora falar um pouco acerca das mais práticas e de quais as soluções a adotar perante alguns cenários reais. Começamos aqui também por um caso de piscina. Neste caso trata-se de patologias relacionadas com inflorescências em piscinas. Portanto, basicamente, não é nada mais do que a acumulação de alguns sais de cor branca que depois vêm a escorrer ao longo das superfícies, sobretudo nas juntas entre os cerâmicos. Algumas causas prováveis que nós apontamos, é certo que estas podem não ser apenas as únicas, mas algumas causas podem estar aqui correlacionadas, estão relacionadas com a penetração e o escorrimento da água pela junta entre o cerâmico. Portanto, possivelmente a junta utilizada e aplicada poderá não ter sido a mais indicada face a este tipo de ambiente. Neste caso, trata-se de uma piscina, zona exterior, contacto elevado com alta exposição solar e também com aqui a agravante de ter contacto direto com a água constantemente e ainda para mais com, em teoria, com tratamento químico, portanto, ou com cloro ou com sal. Outra causa que apontamos também está relacionada com o transporte e acumulação do hidróxido de cálcio e, consequentemente, a carbonatação por reação com o CO2, que promove então aqui o aparecimento destas escorrências brancas e deste sal que escorre ao longo das superfícies. Relativamente às soluções a adotar, deverá ser escolhido e ser prescrito argamassas com menor tendência à carbonatação, portanto, teoricamente, as colas reativas e colas e juntas de ligante mineral com menor tendência para a libertação deste hidróxido de cálcio. Deverá também ter-se em consideração prevenir algumas entradas ou escorrimentos de água que possam surgir no tardós da piscina e prever e certificarmos que a impermeabilização da piscina também está realizada de acordo com as boas práticas de aplicação. Outro cenário, outro caso real e prático que temos aqui está relacionado com o destacamento do revestimento cerâmico por excesso de contaminante no tardós. Portanto, por vezes nós conseguimos identificar que há algum excesso de material pulverulento, no tardós da placa e isto prejudica a aderência ao suporte. Portanto, como recomendações, as soluções a adotar, temos aqui a lavagem prévia deste revestimento com uma escova e com água para retirar o excesso deste contaminante que eventualmente poderá vir a comprometer a aderência do adesivo à peça e, por sua vez, a peça depois fica comprometida quando é colada no suporte.
Outro caso que temos está relacionado com o empolamento da cerâmica em fachada. Isto, infelizmente, é um cenário que é frequentemente observado nas fachadas, principalmente nas fachadas mais expostas a grandes variações térmicas. Portanto, algumas causas prováveis que identificamos estão relacionadas com a ausência de juntas elásticas de fracionamento, muitas vezes por falta de conhecimento por parte do projetista, ou outras vezes por falta de, ou por esteticamente não serem tão apelativas e acabam por não se realizar. O que é facto é que depois estas fachadas, com a incorporação destas cerâmicas, têm tendência a ter as suas dilatações e os seus trabalhos mecânicos, e se não houver aqui estas juntas elásticas para absorverem estas tensões, acaba por promover aqui o descolamento das peças cerâmicas. Outra causa provável pode estar relacionada com a entrada de água por ausência de um capimento. O capimento é efetivamente algo fundamental para impedir que hajam entradas de água na parte de cima da fachada, junto às platibandas e nas coberturas. E, portanto, a entrada de água frequente e com alguma recorrência poderá ter impacto aqui no destacamento e no empolamento de algumas peças na fachada. Soluções a adotar: a execução das juntas elásticas na fachada e garantirmos que temos preconizado em projeto estes capeamentos que irão prevenir a entrada ou os escorrimentos de água através da colocação e da contemplação destes mesmos capeamentos no edifício. Outro caso real que temos aqui está relacionado com o destacamento do revestimento cerâmico. Portanto, neste caso, tanto pode ser num pavimento como numa parede. Algumas causas prováveis podem estar relacionadas com o tempo de abertura ter sido ultrapassado, o tempo de abertura do adesivo ter sido ultrapassado, conforme explicámos há pouco, quando se aplica o adesivo no suporte, na peça. Aliás, é importante garantir que a peça é colocada no suporte dentro de um tempo útil. É ainda mais fundamental se nós observarmos que estamos a trabalhar num ambiente exterior, com grandes ventos ou com grandes temperaturas, e, portanto, muito possivelmente aqui pode ter sido um caso do tempo de abertura do produto ter sido excedido. E outra das razões que poderá também estar aqui associada é a questão da colagem dupla. Conforme já foi referido, peças com dimensões superiores a 30 por 30 centímetros deverão ter a técnica de colagem dupla associada para garantir que existe a quantidade de cola no tardós da peça, de forma a que todo o cerâmico, toda a peça cerâmica tenha cola no seu tardós, para garantir uma aderência mais eficaz. Soluções a adotar: verificar as condições ambientais, temperatura e velocidade do vento. Portanto, ter a noção se o adesivo está já seco ou se ainda se encontra no tempo de vida útil para ser trabalhado. Selecionar um tipo de adesivo com característica E, portanto, com um tempo de abertura prolongado, de forma a que dê mais margem de trabalho, principalmente se enfrentarmos aqui condições ambientais mais adversas, e aplicarmos a técnica de colagem dupla na cerâmica. Por último, temos aqui mais um caso. Este diz respeito a algumas manchas brancas por eflorescências em fachada. Como causas prováveis, identificamos a entrada de água por ausência de capimento, ou por outro local, que a água tende sempre a entrar por um local que não está devidamente impermeabilizado ou protegido. Má escolha do sistema de colagem, neste caso do adesivo, ou da junta de tomação, ou das juntas elásticas. Relativamente às soluções a adotar: utilizar argamassas com menor tendência à libertação de sais, nomeadamente adesivos reativos ou adesivos e juntas de ligante mineral com menor tendência para a libertação de hidróxido de cálcio. E, por último, prevenir entradas ou escorrimentos de água com os tais capimentos. Aqui, como um pequeno resumo para fecharmos a sessão, de boas práticas na colagem de cerâmica após a correta seleção do sistema de cerâmica adesivo. Portanto, é importante termos em consideração o tipo de suporte, se o suporte é adequado para as peças que estamos a colar, se encontra coeso, resistente, nivelado e limpo. Outra das questões que também deverá ter sido em consideração, e eu creio que já apareceu aqui uma pergunta no chat, está relacionado com o teor de umidade que apresenta o suporte. Portanto, o suporte deve apresentar um teor de umidade tal que não comprometa a estabilidade do próprio suporte. Portanto, é importante que o suporte esteja coeso e esteja resistente, e obviamente que o teor de umidade pode entrar aqui em conflito com esta questão. Portanto, tudo o que se vai colar
Daí para diante, se o suporte estiver condicionado, depois o sistema cerâmico adesivo também, por sua vez, ficará condicionado. Importa ressalvar aqui também a questão da espátula denteada adequada ao tipo de suporte e à dimensão da peça, respeitar as quantidades de água mínimas e máximas que se encontram na ficha técnica, não adicionar outros produtos aos adesivos, portanto não haver mistura de produtos e não deixar ultrapassar o tempo de aberto do adesivo cimentício. Resumo de boas práticas: realizar aqui a colagem com técnica de colagem dupla para peças superiores a 30 cm, pressionar a peça de modo a obter uma efetiva molhagem do tardós da mesma, portanto colar a peça, colar o adesivo na peça e a peça por sua vez é que vai ao suporte, e garantir a execução e dimensionamento correto de todas as juntas do sistema, que já referimos anteriormente, porque podem ter impacto e podem surgir anomalias que advêm de um incorreto dimensionamento das juntas do sistema. Resta-nos agradecer a vossa presença e a vossa audiência. Vamos ter aqui algum tempo disponível para algumas questões que possam vir a ter. Eu penso que já falei aqui acerca da questão do teor da umidade. No entanto, se houverem mais questões, estejam à vontade para colocar no chat, que iremos responder. Vou fechar. Então, não havendo mais questões, agradecemos a vossa participação em nome da APFAC e contamos ver-vos novamente em futuros webinars sobre este tema ou outros temas semelhantes, como por exemplo a ETICS. Portanto, agradecemos mais uma vez, vão acompanhando o nosso site, as redes sociais da APFAC, para receberem as atualizações diversas que a APFAC promove. Obrigado. Obrigado.